palco elisabetano e o teatro todo é um fenômeno muito específico do período elisabetano na Inglaterra. É diferente de tudo que havia antes, tudo que veio depois. Mas não foi uma coisa arbitrária, foi o resultado de um longo processo. No século X, tinha começado na Suíça a ideia de dramatizar a Bíblia. Então, com a ressurreição, que foi a primeira coisa, fez muito sucesso. Aos poucos, todos os episódios da Bíblia foram sendo dramatizados. No século XII, a Igreja se deu conta que se fizesse aquelas mesmas dramatizações na língua local de cada um daqueles países, ou nações, ou tribos que estavam, tinha muito mais reação ainda, porque além de estar encantados com a ação, eles iam compreender o que estava sendo feito. Então vamos admitir que na Inglaterra, que já estava cristianizada também, por volta do século XII para o século XIII, começaram a aparecer essas peças já em inglês. Então acontece uma coisa muito interessante, porque o diálogo vai aumentando, a ação vai aumentando. E começa a fazer tanto sucesso que sai da igreja. A princípio, vai só para o pátio da igreja. Mas depois, por volta do século XIII, por aí, início do século XIV, sai da igreja, vai para mãos das guildas, porque ficou tão popular que já era teatro, de maneira que a igreja se afastou. No continente europeu, foram irmandades religiosas que passaram a fazer esses espetáculos. Mas na Inglaterra, os espetáculos foram para as corporações de ofício, que eram todas de homens. Então, assim como os monges, continuaram a ser representadas pelos monges. E na Inglaterra, em vez das grandes paixões, como aconteceu na França, apareceram o que vieram a ser chamados ciclos. Cada guilda fazia um episódio. E restam hoje 4 episódios, sendo que o principal é de York, que tem mais de 40 episódios. Então a gente vai vendo Gênesis, a expulsão de Adão, vem por aí Caim e Abel, vai ver tudo isso, até o juízo final. Aí, no meio da apresentação desses episódios religiosos, apareceram alguns que queriam ser atores, gostavam mesmo de representar, e acabam saindo das suas guildas para formar pequenos grupos. Naquele princípio eram mambembes, ambulantes. Então, a primeira coisa que aconteceu aí é que eles tinham que onde se apresentar, porque não era mais ligado à igreja. Então eles acabaram usando a carrocinha que já as guildas tinham aproveitado para apresentar cada episódio, e elas entravam em fila na cidade e apresentavam cada um em vários pontos, vinha outra segunda, vinha outra terceira e assim. Aí eles passaram a usar essa carroça como transporte, como lugar para morar às vezes, certamente como camarim, e como palco. Eles representavam na parte de cima, às vezes, ou na parte de baixo, as duas vezes, às vezes. E acabaram descobrindo qual era o melhor lugar para apresentar. E o que eles apresentavam já não eram as peças religiosas. Foi assim que eles tiveram que procurar autores, porque eles iam de aldeia em aldeia, e para fazer mais de um dia, tinha que ter mais de uma peça. Era uma noite cada uma, e olha lá. De maneira que, então, onde é que eles descobriram que o lugar mais conveniente era o pátio da maior hospedaria do lugar? Acontece que essas hospedarias, geralmente, eram construídas como quadriláteros, com um portão só aqui, porque quem estava viajando entrava pelo portão, deixava a carruagem, a carroça, ou o que fosse, no pátio que fechava a porta de noite, ficava protegido. E nesse quadrilátero havia janelas para fora e janelas para dentro. Então os atores entravam pelo portão com a sua carroça
E o que faziam? Encostavam a carroça na parede oposta ao portão aqui. E ali eles faziam o palco. Ali é que eles representavam e todo mundo pagava a sua entrada quando entrava pelo portão e ficava em pé em volta daquele palco improvisado. Com isso, eles foram evoluindo e se apresentavam nas tavernas em Londres, palcos das tavernas em Londres, até que quando chegou no século XV, século XVI, eles acharam que Londres já comportava um lugar que fosse especificamente destinado ao teatro. Em 1576, um senhor chamado James Burbage, que tinha sido carpinteiro e abandonado a carpintaria para o teatro, arrendou por 21 anos um terreno do senhor Giles Allen. Esse terreno era fora das paredes da cidade de Londres, para não ficar sujeito aos preconceitos morais da administração municipal. Então, fora disso, ele construiu o primeiro teatro, que tinha um nome simples de The Theatre. Não havia outro, aquele era o The. De maneira que, então, em 1576, o Burbage construiu o primeiro teatro. O filho dele veio a ser o maior ator do período em que Shakespeare escreveu. Então, o que houve de mudança da pátio da hospedaria para o teatro? Eles mantiveram a ideia do quadrado. Mas, se havia um portão de entrada, na parede oposta, não havia só aquele palco projetado. Dentro da estrutura do edifício, ficou uma outra área de representar, que era chamada o palco interior, onde, olha, a Julieta não tem que parecer que está morta. Para ela não ter que levantar fingindo de morta, havia uma cortina que podia ela levantar e sair da cama depois. É muito constrangedor morto levantar e sair, né? Então, eles inventaram esse palco interior. E como havia 2 andares de arquibancada em torno desse pátio central, havia também o palco superior. O palco superior servia para representar as muralhas de uma cidade, como no Henrique V, o prefeito de Harfleur diz: não podemos mais defender, está lá em cima. Servia também para vários autores, quando eles queriam um tom mais elevado na cena, eles faziam-se passar lá em cima. Mais incrível é que 20 anos depois de aparecer o primeiro teatro, em 1596, um senhor chamado William Shakespeare olhou e disse assim: vou fazer uma coisa diferente. E faz uma cena de amor no qual ela está lá em cima, Julieta, e o Romeu está aqui embaixo. Eles não se tocam, não se chegam perto durante a cena do balcão do Julieta. Foi ele o primeiro a ter essa ideia de fazer uma cena de amor entre o balcão e o palco exterior. Na realidade, uma pequena parte do palco exterior, que era um pouco maior do que a carroça, eles ampliaram o espaço, era coberto, mas não podia ser todo, porque se fosse todo, quem estava no segundo andar da plateia não ia ver o palco. Então, havia o palco interior, o palco superior e o palco exterior. E onde havia o palco interior, havia uma porta de cada lado, que eram as 2 entradas principais para o palco. E eles aproveitaram da antiga ideia da carroça um teatro totalmente de convenções.
Porque quando apresentavam a Bíblia, eles estavam ali, quer dizer, ele estava aqui, contava uma história, ia para outra ponta da carroça, estava em outra cidade. Então, o público estava muito acostumado a ver, situar, imaginar